Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo de número 6. Acompanhe, meus amados irmãos, a leitura da palavra do Senhor, do versículo 4 até o versículo de número 9. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4 ao versículo de número 9. Nos diz assim a palavra do Senhor. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Senhor Deus, amado Pai, nós cremos no Senhor, Deus querido. Nós hoje falamos aqui sobre o credo apostólico, e a igreja em uníssono, Senhor Deus, falou que crê no Senhor Pai, no Senhor Filho e no Senhor Espírito Santo. Deus amado, cremos na tua palavra, cremos no que está escrito aqui em Deuteronômio, capítulo 6, 4 a 9. Eu peço, meu Deus querido, que o Senhor nos ajude na compreensão desse texto bíblico, Pai. Nos dê a clareza e nos mostre, Senhor Deus, a grande responsabilidade que nós temos, Senhor. A grande responsabilidade de crermos no Senhor e de ensinarmos os nossos filhos sobre quem é o Senhor. Eu peço isso, meu Deus, em nome de Cristo Jesus. Ajude-nos nessa tarefa e ajude-nos agora, Senhor Deus, na compreensão desse texto. Em nome de Jesus que eu peço. Amém. Irmãos, quem é Deus para vocês? Quem é o Senhor para cada um de vocês? O que os seus filhos sabem sobre Deus? Eles são instruídos sobre o Senhor? Ou aqueles que já são homens adultos, eles foram instruídos na infância sobre quem é o Senhor? Lá no livro de Juízes, há um fato assim triste e que nos traz uma grande reflexão. Nós temos no livro de Juízes a segunda geração que entrou na Terra Prometida. Se a gente for acompanhar a história da redenção, nós temos Moisés, que foi conduzindo aquele povo. Nós vimos que Moisés, diante de tantos pecados do povo e também do seu coração, ele acabou pecando contra o Senhor e Deus não deixou ele entrar na Terra Prometida. Nós vamos ver isso lá na frente. Mas depois o Senhor prepara quem? Prepara Josué. E Josué é aquele que conduz o povo até a entrada da Terra Prometida. Ele entra e Deus faz grandes coisas ali naquele lugar. Mas quando a gente chega no livro de Juízes, agora nós temos uma outra geração. E o livro, ele traz uma espécie de uma cantiga ou de uma marca muito ruim na vida do povo de Israel. Que o texto, em vários momentos, diz: cada um fazia o que achava mais reto. Cada um fazia o que via ao seu coração. Lá no capítulo 2 de Juízes, vai dizer que morreu Josué, morreu aquela geração de Josué, e uma outra geração se levantou que não conhecia o Senhor e nem tampouco as obras que ele fez para Israel. E eu fico pensando, meus irmãos, como assim? Como que pode uma geração que veio do povo de Israel, que não conhecia Deus, e que não conhecia o que Deus fez ao povo de Israel? Será que eles se esqueceram de que Deus alimentou os seus pais, mandando maná? Será que eles se esqueceram de que Deus alimentou eles mandando codornizes do céu? De que durante o dia o Senhor guiava o seu povo através de uma coluna de nuvem, durante a noite uma coluna de fogo? De que o Senhor abriu o Mar Vermelho, de que o Senhor abriu o Rio Jordão numa época de cheia? De que o Senhor fez tantas coisas por aquele povo, meus irmãos? Destruiu ali os muros de Jericó, destruiu vários inimigos de Israel, deu vitória. O que aconteceu ali?
É óbvio que a culpa primeira, a responsabilidade, é daquelas pessoas que pecaram. É o coração mau. É um coração impiedoso, é um coração que não colocou a lei do Senhor, o Senhor em primeiro lugar. Mas nós também não podemos esquecer de que a culpa também, ela é a culpa dos lares. As famílias, provavelmente, os pais esqueceram de ensinar os filhos. E agora os filhos, eles chegaram a um ponto de que eles não sabiam quem era Deus. E eles não sabiam também daquilo que o Senhor havia feito por eles. Quando a gente olha para trás no Antigo Testamento, a gente olha para as Sagradas Escrituras, nós vemos que não é diferente também nos nossos dias. Quantas famílias estão perdidas? Quantos pais estão mais preocupados, às vezes, somente com o trabalho, somente em colocar a comida, o alimento, a roupa, mas não estão preocupados em ensinar a palavra do Senhor? Não estão preocupados em orar com seus filhos, em orar com a esposa. Muitas mães também fazem o mesmo, e daqui a pouco você vai ver do quê? Filhos rebeldes já são rebeldes por natureza, que nós já nascemos assim. Mas só que isso só vai, infelizmente, aflorando mais. Porque não há uma educação no lar. Se pais só ensinam o que não prestam aos seus filhos, provavelmente, se não for pela graça refreadora de Deus, esses filhos também vão ensinar aos seus filhos a mesma coisa. Se os valores no lar são valores equivocados, são valores deturpados, relativos, os seus filhos também vão ensinar a mesma coisa. Então, esse texto que nós vamos meditar, ele fala, meus amados irmãos, sobre isso. Ele fala sobre uma geração que antes de entrar na terra prometida, eles deveriam saber quem é Deus, qual a nossa obrigação com Deus e como viver na expectativa de Deus. Eles deveriam ser ensinados no lar sobre isso, para que lá na frente, então, os seus filhos não venham se rebelar contra o Senhor. E é sobre isso, então, que eu quero ver com vocês. Nós vamos ver 3 pontos aqui nesse texto de Deuteronômio 6, 4 a 9. Primeiro, quem é Deus? Nós temos que saber quem é o nosso Senhor. Segundo, qual a nossa obrigação com Deus? E terceiro, como viver na expectativa de Deus? Então, quem é Deus? Qual a nossa obrigação com Deus? E como viver na expectativa de Deus? Então, vamos para o primeiro ponto. Quem é Deus? Quem é Deus? Foi a pergunta que eu fiz na introdução. Quem é Deus para vocês? Isso é estranho, né? Como assim, pastor? Quem é Deus para mim? Então, Deus tem que estar de acordo com os meus pensamentos? Não é de acordo com a palavra? Sim, é de acordo com a palavra. Mas é uma pena que muitas pessoas, elas concebem na sua mente um Deus que não é o Deus da Bíblia. Tem muitas pessoas, como tem um livro chamado Universo ao Lado. E se você vê o universo ao lado, são as pessoas que estão ao seu lado, cada uma delas com uma cosmovisão. Se você perguntar para aquela pessoa, como que você entende Deus? Quem é Deus para você? Pergunte, por exemplo, um espírita, para um judeu, para um muçulmano, para a maioria dos jovens de hoje, muitos deles que não querem saber do Senhor, quem é Deus para vocês? Eles vão trazer ideias completamente equivocadas, ideias que não estão na Bíblia. Então é um Deus estranho. É um Deus fabricado pela mente dessas pessoas. Só que Deuteronômio 6,4, ele nos traz a identidade do verdadeiro Deus. Olhe para o versículo de número 4. O texto começa assim: ouve, Israel. Ouve, Israel. Nós temos aqui o grande mandamento para os judeus, que eles consideram que é o Shema. Shema, ouve. Ouve, Israel. Nesse versículo aqui, versículo 4, ele fala sobre a identidade de Deus, ele fala sobre a singularidade de Deus, sobre a unicidade de Deus. É aquilo que mais se aproxima para os judeus do que nós conhecemos como um credo. Nós falamos há pouco, agora recitamos o credo apostólico. Creio no Pai, no Filho, no Espírito, na vinda de Cristo, na ressurreição dos mortos. Então, os judeus, eles pegam, inclusive hoje, eles pegam esse versículo aqui e eles leem, no mínimo 2 vezes por dia, eles recitam o Shema, o versículo 4 e o versículo de número 5. Então, a primeira coisa que a gente aprende aqui
com esse texto é a identidade de Deus. Quem é Deus? Olha o texto. Ouve Israel, o Senhor. Quer dizer então que Deus, ele é o Senhor. Quem é Deus? É o Senhor. A tradução da palavra Senhor é a tradução da palavra Yahweh ou Yahvé. Aqui nós temos o que nós chamamos do tetagrama, que é Yod, Re, Vav, Re, que é o nome de Deus. Ou seja, Deus, ele se revelou através de um nome. Assim como os falsos deuses, eles se intitulavam com os seus nomes, Baal, Astarote, Dagon. Deus, o Deus verdadeiro, que não é um Deus falso, ele se revelou através de um nome. Qual é o nome dele? Yahvé. Ele é o Senhor. Yahvé fala do pacto, fala da aliança. Quando o Senhor se revelou a Moisés, como está lá em Gênesis, capítulo 3, Moisés estava cuidando ali dos rebanhos, quando ele viu uma chama em uma sarça no monte, e ele foi atraído por aquilo e foi lá, e era o próprio Deus. E Deus então dá uma missão para ele e fala, olha, quando perguntarem o meu nome, diga que eu sou é quem está te enviando. Ou seja, Yahvé. Eu sou, meus amados irmãos, fala de que Deus, ele faz pactos. De que Deus é um Deus aliancista. Ele fez um pacto com Israel. Ele fez um pacto conosco em Cristo Jesus. Nós estamos aliançados com ele. Nós estamos unidos ao nosso Senhor. Eu sou, que é o Senhor, fala também de muitos atributos de Deus. Eu sou, quer dizer que ele é o Deus autoexistente. É o Deus que não foi criado, assim como nós. Ele sempre existiu. É um Deus autocausado. É um Deus também, meus amados irmãos, que ele é eterno. É um Deus que é imutável. Ele não muda, ele continua o mesmo. Eu sou o Senhor, eu sou o que sou. Então, quando você aprende sobre quem Deus é, você fica sabendo da identidade dele, você fica sabendo que ele faz pacto, você fica sabendo que ele é autoexistente, que ele é independente, que ele é poderoso, que ele é suficiente. Mas o texto vai mais, o texto vai além. Ele diz quem Deus é, ele é o Senhor, mas ele fala também que esse Deus, ele é o Elohim. Veja, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus. Então você tem aqui o Senhor e Deus. Senhor é a tradução, como eu disse, de Yahvé, mas Deus é a tradução de Elohim. Elohim você encontra logo no primeiro livro da Bíblia, o livro do Gênesis. No princípio criou Deus. Deus ali é a tradução da palavra Elohim. Elohim diz respeito a quem? O Deus que criou tudo. O Deus que é criador, o Deus que é soberano. O nome dele fala sobre o pacto. E agora, Elohim fala sobre a sua soberania. Ele criou todas as coisas e ele mantém tudo. E isso, meus amados irmãos, conhecer quem é Deus, nos traz um conforto muito grande. Nos traz uma paz, nos traz uma direção. Por quê? Eu sei que esse Deus fez um pacto comigo. E eu sei que esse Deus é o Criador. Se ele é o Criador, ele pode tudo. Ele pode me sustentar, ele pode me guiar, ele pode me livrar de todo mal, ele pode me livrar da situação que eu estou passando, ele pode guiar os passos da minha família, os passos dos meus filhos, ele pode me guiar nesse período, nessa noite escura da alma, nesse problema que eu estou passando, porque ele é soberano. Ouve, Israel, o Senhor é a identidade dele. Nosso Deus é o Deus soberano. Agora, vejam que ele é o Senhor, ele é Deus, mas ele é o nosso Deus. Olhe para o texto, ele é o nosso Deus. Ouve, Israel, seria a mesma coisa. Ouve, ó igreja do Noroeste. Ouve, ó igreja do século 21. O Senhor, Yahvé, nosso Deus. Ele é o nosso Deus. Porque uma coisa é nós falarmos sobre Deus no seu aspecto transcendente, distante. Ele é infinito, ele é majestoso, ele é um outro ser. Ele não é homem, ele é Deus. Então uma coisa é você falar de um Deus distante. Uma coisa também é você falar bem assim, eu creio em Deus, mas eu não vivo como se de fato ele fosse o meu Deus. Tem muitas pessoas que falam, eu creio em Deus.
Eu creio em Deus, eu não sou um ateu, mas a prática, o dia a dia, não demonstra isso. Mas o que o texto está falando é: ouve Israel, o Senhor nosso Deus, Ele é o nosso Deus. Ele é o Deus que entrou em aliança conosco. Ele é um Deus que entrou em aliança conosco por intermédio de Cristo. E esse Deus, que é o nosso Deus, Ele é o único Senhor. Único Senhor. Quando ele coloca aqui único Senhor, único diz respeito tanto à singularidade dele, como também à unicidade dele. Ele é singular. Quer dizer que ele não é como os outros deuses. Imagine aqui, meus irmãos, a história, a narrativa que a gente está lendo. O povo está prestes a entrar na terra. E aquela terra tem os cananeus, tem aqueles povos que adoram outros deuses. E Deus não quer ser mais um. E Deus não é mais um. Deus está orientando aquele povo: Israel, saibam, eu sou o Senhor, eu sou o Criador, eu sou o Deus de vocês. E eu sou singular, eu sou único. É a mim que vocês devem recorrer, é a mim que vocês devem adorar, não os outros deuses. Então, quando ele coloca o único Deus, o único Senhor, ele está falando da singularidade deste Deus. Os outros deuses são fabricação dos corações dos homens. Lá em 1 Coríntios 8, que foi o texto que nós lemos hoje aqui, 8:6 diz: ainda que alguns se chamem deuses, quer no céu ou na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus. Há um só Deus. Paulo estava citando no Novo Testamento o Shema. Ele estava citando aqui essa unicidade, essa singularidade e unicidade de Deus. Então ele diz que ele é o Senhor, que fala da sua singularidade, mas ele diz também que ele é o único Senhor que fala da sua unicidade. Quer dizer que Deus é sozinho, Deus é um só. Essa é a fé cristã, essa é a fé que nós devemos ensinar aos nossos filhos. Nós não ensinamos um triteísmo, nós não ensinamos um politeísmo. Como muitas das vezes os testemunhos de Jeová, quando vão falar de nós, dizem: ah, vocês são politeístas. Vocês adoram vários deuses. Não, a gente adora um só Deus. Um só Deus. Essa é a fé cristã. Mas a fé cristã de um só Deus, ela não descarta a pluralidade dentro da unidade. Ou seja, esse Deus que é um em essência, ele é três em pessoas. Há uma pluralidade dentro da unidade. E o próprio texto não descarta isso. Por exemplo, quando o texto coloca aqui único Senhor, a palavra no hebraico é a palavra errad. Errad, essa palavra único, ela é utilizada lá em Gênesis. Eu quero que você abra esse texto. Gênesis capítulo 2, versículo de número 31. Gênesis capítulo 2, versículo de número 31, falando sobre o casamento, homem e mulher. Gênesis há uma só carne. Versículo 24, melhor dizendo, 24, 2, 24. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. A palavra aqui, uma só carne, é a mesma palavra de Deuteronômio. Único, que é a palavra errad. Ou seja, o texto que está falando que quando homem e mulher se unem e se tornam uma só carne, a gente sabe que os dois, o casal, são duas pessoas. Mas quando se casam, se tornam uma só carne. Ou seja, o texto que está falando sobre a união, que eles se tornam um, ele não descarta que são duas pessoas. Isso para dizer o seguinte: quando o texto diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, ele é um. Mas ser um não descarta que existe uma pluralidade dentro dele. Tanto que Paulo, mais uma vez eu cito 1 Coríntios 8, ainda que alguns se chamem deuses, quer no céu, quer na terra, como há muitos deuses e muitos senhores, todavia para nós há um só Deus, o Pai de quem é todas as coisas, e um só Senhor Jesus Cristo. Então, ele cita Deuteronômio capítulo 6,
ele continua com esta mesma fé de que há um só Deus, mas ele cita o Pai e ele cita o Filho. Então, meus irmãos, quem é Deus? Deus é o Deus do pacto. Deus é o Deus criador. Deus é o Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. E isso é de cabal importância que vocês saibam. Isso é super importante que você leve para os seus filhos. Você deve saber quem você está adorando, quem você está crendo, para quem você está cantando, o que você está cantando sobre Deus. Infelizmente, tem muitas pessoas que estão adorando um Deus que não é o Deus da Bíblia. E tem muitas igrejas que estão sendo negligentes na apresentação de quem é o Deus verdadeiro. Eles não ensinam de púlpito e eles também não ensinam através das músicas. As pessoas estão ouvindo sobre um Deus que não é o Deus das Sagradas Escrituras. E nós devemos nos preocupar com isso. A Bíblia fala que se alguém quer se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor. Então, se você quer ser edificado, conheça Deus. Conheça os atributos de Deus. Saiba quem Ele é. Então, a primeira pergunta, quem é Deus, nós já respondemos. Agora, qual a nossa obrigação com Deus? Uma coisa é a pessoa saber quem é Deus, e a Bíblia não descarta o entendimento bíblico, a Bíblia não é anti-intelectual, a Bíblia não é contra doutrinas, mas a Bíblia também vai além de tudo isso. É uma doutrina que ela chega na mente, mas ela chega no coração. Você tem que saber quem é Deus e você deve viver de acordo com aquilo que Deus quer. Olhe para o versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Você vai amar esse Senhor, Yahvé, que é o teu Deus. Como? De todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Vejam que Moisés aqui, meus irmãos, primeiro ele vai no cerne da questão. Ele diz, onde que nós devemos amar o nosso Senhor? Nós devemos amá-lo de todo o nosso coração. Deve ser uma adoração que ela não é meramente de palavras. Não é uma verborragia. Isso acontece muito no meio cristão, no meio evangélico. Pessoas falam, pessoas citam dogmas, pessoas citam trechos de doutrinas ou da Escritura, mas não vivem aquilo. E Moisés está dizendo aqui, o Senhor usando ele, que o nosso amor por ele deve ser um amor que ele flui do nosso coração, do nosso ser, lá de dentro de nós, a fonte da vida, de toda a alma e de toda a força. Moisés ele vai usar aqui coração, alma e força. A ideia, necessariamente aqui, não é você pegar cada parte que ele está colocando aqui e você pegar uma explicação. Coração fala sobre isso, alma fala sobre aquilo e força traz o outro entendimento. Não, não é isso. Ele está usando aquilo que os hebraístas chamam de merisma. O que é um merisma? Merisma é quando você pega uma parte e você quer levá-la para um todo. Por exemplo, no hebraico não existe uma palavra para universo, como tem no Novo Testamento. Você vai lá para Gênesis 1 e fala, no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele coloca 2 palavras para falar do todo, o céu e a terra. Quando ele coloca aqui coração, alma e força, ele quer chamar a sua atenção que você deve amar a Deus com toda a sua totalidade, quem você é, na sua inteireza, em todo o seu ser. Você deve amá-lo de forma racional, com as suas emoções, com o seu corpo, com a sua alma, tudo que há em você deve ser algo que vai canalizar para o amor e o louvor a Deus. Você foi feito para isso. Você foi feito para a glória dele. Então tudo que você tem, o seu arbítrio, a sua mente, as suas emoções, o seu corpo, a sua jovialidade, tudo em você deve utilizar para amar o Senhor. Por exemplo, quando Paulo ele fala em Hebreus, tanto Hebreus 4:12, se é Paulo que escreveu ali,
né, o autor de Hebreus, ou então Paulo em 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, capítulo 5, versículo 23, que ele fala sobre corpo, alma e espírito. Ele está utilizando ali alma e espírito, não como duas coisas separadas, como duas coisas distintas, mas ele está usando ali simplesmente para falar da totalidade do ser humano. Ele quer dizer ali que o Senhor, ele santifica o homem na sua inteireza. E Hebreus 4:12, quando ele vai falar sobre a divisão do corpo e da alma, ele também está colocando o homem como um todo e falando que a palavra de Deus, ela penetra o impenetrável, ela divide aquilo que não é dividido. O Senhor faz tudo isso, mas tudo está apresentando o homem como um todo. O homem dentro da sua inteireza. De igual maneira, aqui, meus amados irmãos, ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Vocês lembram que Jesus, lá em Mateus 22, 37, Marcos 12, 29 a 30 e Lucas 10, versículo de número 27, Jesus, ele cita a lei do Senhor e ele resume a lei do Senhor em 2 pontos: amar a Deus e amar ao próximo. Mas ele não deixa de falar em primeiro lugar, que é o primeiro e grande mandamento: vocês devem amar a Deus. Você ama o Senhor? Você crê no Senhor? Provavelmente sim. Você crê no Deus que é um Deus que é um em essência e 3 em pessoas? Sim. Mas você demonstra isso no seu dia a dia? Você ama o Senhor quando as portas estão fechadas? Você ama o Senhor quando vem a doença? Você ama o Senhor quando as coisas não estão acontecendo da maneira como você programou? Nós somos chamados a amar a Deus constantemente, independente das circunstâncias. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Então, em primeiro lugar, quem é Deus? Em segundo lugar, qual é a nossa obrigação em relação a esse Deus? Nós temos que amá-lo. Amá-lo. É mais do que um discurso pronto. É mais do que uma doutrina correta. Não é apenas uma ortodoxia, mas também uma ortopraxia. É uma doutrina correta e uma prática correta. É uma doutrina correta que vai levar a uma prática correta. Eu não devo apenas praticar sem ter uma doutrina. E eu não devo também ter apenas uma doutrina e não ter uma prática. Essas duas coisas, elas caminham juntas. Conhecer Deus, saber quem Deus é, muda o meu ser, muda a minha mente, muda as minhas atitudes, muda a minha maneira de falar, a minha maneira de ver, a minha paciência, muda o meu coração. É isso que você deve sondar na sua vida, se de fato você conhece Deus. Se eu conheço o Senhor, eu vou ver no meu dia a dia mudanças, a obra do Espírito, a maneira como eu vou lidar com as pessoas. Mas em terceiro e em último lugar, e não menos importante, porque é a palavra do Senhor, nós aprendemos nesse texto como viver na expectativa de Deus. Nós aprendemos quem é Deus, nós aprendemos qual é a nossa obrigação com Deus, mas nós aprendemos agora como viver na expectativa de Deus. Olhe para o versículo de número 6, que diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? No teu coração. Estarão no teu coração. Você deve gravar, você deve memorizar, você deve tê-la dentro de você. Estará no teu coração. E o versículo 7, tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Então, a perspectiva de Deus, aquilo que o Senhor quer de nós, a sua vontade de preceitos, que nós chamamos de vontade preceptiva, é que você tenha a palavra dele no seu coração e que você leve essa palavra aos seus filhos. E você vai levá-las em todos os momentos da sua vida. Aqui também é como um merisma, como eu disse. Em todos os momentos. Você vai levar quando você estiver assentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Ou seja, na plenitude da tua vida, em todos os momentos, o que me cabe a fazer?
levar a palavra de Deus. Meus irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Deus pode te usar na responsabilidade que lhe cabe para que você leve a palavra para os seus filhos. E os seus filhos levem essa palavra para os filhos deles. E nós tenhamos aí, então, várias gerações que temam ao Senhor. Mas tudo começou, sabe aonde? Tudo começou no lar. Tudo começou com essa pedagogia da casa, essa pedagogia do pacto, que ela começa o pai e a mãe ensinando os filhos, ensinando a palavra do Senhor. Lembre-se que eu falei no começo desse sermão lá de Juízes. Josué morreu e aquela geração, e uma outra geração se levantou que não conhecia o Senhor e nem tampouco as obras que o Senhor fizera a Israel. Provavelmente, eu não estou jogando a culpa só no lar. A responsabilidade também é deles. Mas o lar provavelmente também falhou. É o que acontece às vezes, meus amados irmãos, nos nossos dias, onde as pessoas às vezes se preocupam assim, elas colocam a educação, ela é somente da escola, e a educação cristã, ela se dá somente na igreja. Meu irmão, não é isso não. A educação dos nossos filhos, no sentido de equipar, no sentido de adoração ao Senhor, ela ocorre na igreja, sim, mas o local principal da educação para os nossos filhos é no lar. É no lar que faz toda a diferença. É no lar que vai fazer toda a diferença, por exemplo, a maneira dos nossos filhos no culto. Se eles entendem o culto, se eles apreciam o culto, ou aquilo que eles veem vocês fazendo lá no lar. Se vocês estão ensinando, ou passam um dia todinho, ninguém fala do Senhor, imagina. Os filhos acordam, vão tomar café, ninguém lembra de Deus, ninguém ora. Vão para a escola, não querem nem saber do Senhor. Só com fone, ouvindo músicas, ouvindo uma série de coisas. Aí voltam, vão almoçar, também ninguém toca no nome do Senhor. Vão dormir, ninguém fala no nome do Senhor. Não há um culto doméstico, não há uma leitura da palavra. Eles não olham para nós e veem bem assim, rapaz, o meu pai ama o Senhor, meu pai fala do Senhor. A minha mãe, quando chama a minha atenção, ela chama a minha atenção citando as Escrituras. Se eles não verem isso, meus irmãos, eles vão ficar indiferentes em relação à palavra do Senhor e o Deus da palavra, e automaticamente eles vão passar esse descaso para os seus filhos. E assim sucessivamente, a não ser que o Senhor, na sua graça e misericórdia, refreie isso, o que vai acontecer é uma geração podre, e outra podre, e outra podre. E assim vai. E a orientação de Moisés aqui, olhe para o versículo de número 2. Não é uma orientação só para uma geração. Ele fala sobre 3 aqui. Versículo 2. Para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Tu e teu filho e o filho de teu filho. 3 gerações. Tu, teus filhos, teu filho e o filho de teu filho. 3 gerações estão aqui. Ou seja, o que Deus estava falando por intermédio de Moisés é o seguinte: a preocupação não é só com os nossos filhos agora, mas a gente está pensando nos nossos netos. A gente está pensando lá na frente, meus irmãos. É isso que nós temos que pensar. Ou seja, vai mais, como diz o Paul Tripp, vai mais do que questões imediatistas, mais do que questões do dia a dia. Ensinar o meu filho que aquilo não pode, aquilo não está certo, faça isso, se vista assim, coma desse jeito. Tudo isso é importante. Mas só que a ideia vai além disso. É uma ideia que eu vou, com a graça de Deus, moldar o coração do meu filho. E quando o meu filho crescer e se tornar homem e se casar, ele também vai moldar a fé dos filhos dele. Ele vai falar do Senhor. E assim sucessivamente. Vocês estão entendendo? Estão entendendo, meus irmãos? Principalmente aqui, os pais aqui. Todos os pais. Eu me refiro tanto ao homem quanto à mulher, os pais, como um todo. É importantíssimo que ocorra isso na sua casa. Que haja culto domésticos, que haja oração. No aspecto prático, por exemplo, quando a gente fala do culto doméstico, não quer dizer que todo dia você tem que fazer um culto longo, não é isso. A questão não é essa.
Mas todo dia você deve orar sim, tirar um momento para orar com seus filhos. Um momento que você pode fazer uma leitura, um momento que você pode fazer uma breve leitura, mas uma reflexão sobre a palavra do Senhor. Se é de manhã, por exemplo, hoje, eu com as minhas filhas, ontem à noite, antes delas dormir, eu orei com elas. E tirei um momento para a gente se lembrar o seguinte, para elas se lembrarem, o que Deus fez hoje por vocês? Como é que foi o dia? Fala para mim aí, Eloá. Fala para mim, Heloísa. Aí elas começaram a se lembrar. Ah, Deus foi gracioso com a gente, no churrasco do aniversário do meu primo que nós fomos. Se lembraram da comida, se lembraram que estão vivas, que estão bem. Então, é um momento à noite de você, rapidamente com seu filho, você trazer à memória dele as coisas que aconteceram durante a noite, durante o dia. Agora, eu vou orar para vocês dormirem. O que vocês vão fazer? Vocês já entenderam que, eu falando com elas, vocês vão entregar de fato o espírito de vocês na mão do Senhor. E quando vocês estiverem dormindo, Deus vai cuidar durante toda a noite. Ela, sim, pai, então vamos orar. Aí de manhã, antes de vir para o culto, a gente acorda. Vamos agradecer o Senhor, porque vocês abriram os olhos e a gente está falando do Senhor. Deus deu a vida. Vamos agradecer agora pela comida, pelo café da manhã. Então, são pequenos momentos que são importantíssimos, que isso vai ficar gravado na memória dos filhos de vocês. Tá entendendo, meus irmãos? Não negligenciem isso. Eu sei que pode acontecer, que Deus nos livre disso, pode acontecer dos nossos filhos se desviarem, pode acontecer dos nossos filhos entrarem numa prática extremamente errônea, pode acontecer sim, mas a norma graciosa de Deus é: ensine os filhos de vocês, eles vão crescer temendo ao Senhor. Quantos aqui, você não precisa falar que é um sermão, mas na sua memória aí, quantos aqui de repente não tem uma lembrança de alguma coisa familiar, da mamãe, do papai que falou alguma coisa sobre o Senhor, de uma fé, de alguma coisa que você viu na sua casa? Ou então, quantos também não tiveram muitos problemas porque não ouviram nada disso? E se não fosse a graça do Senhor alcançando, estariam perdidos. Então, meus irmãos, olhe para o verso 7. Tu, pai, mãe, as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Ou seja, em tudo que você for fazer, pense nesta geração, mas pense na geração do teu filho e dos filhos do teu filho. Eu posso trazer a memória aqui de vocês, por exemplo, Jonathan Edwards. Quantas gerações não foram abençoadas através daquele homem ali? Quantas gerações? De pessoas que se converteram, de pessoas que se destacaram no mundo, nas suas funções, nas suas vocações, mas todos cristãos. Billy Graham, você pode fazer uma pequena pesquisa na internet da vida de Billy Graham e os seus familiares, e os seus filhos, suas filhas ali, se convertendo, seus netos. Eu creio que isso também pode acontecer com você, meu irmão. Em nome de Jesus Cristo, vamos começar. Eu quero desafiar vocês. E eu estou nessa também. Eu sou um pecador miserável, carente da graça do Senhor. Vamos nos comprometer no ensino no lar. Vamos nos comprometer, meus irmãos, no culto doméstico. Vamos nos comprometer, de fato, a conhecermos mais o Senhor para ensinarmos o nosso filho. E há um desafio aqui também, o desafio de você conhecer mais o Senhor. Porque se você não conhecer o Senhor, você vai ensinar um Deus estranho para o teu filho. Teu filho vai fazer uma pergunta, porque se ele não aprende no lar, ele aprende na rua. E lá na rua ele pode aprender um bocado de besteira. Aí ele vai perguntar para você, e se você não conhece, você vai corroborar com aquela ideia equivocada que está na mente dele. Então, você deve conhecer a palavra do Senhor. Você deve conhecer. E aqui eu chamo a atenção aqui do pai, dos homens. Quem é o pastor na casa de vocês, lá dentro, lá, não é o pastor Quaresma. É você.
Você é o pastor da sua casa. Cabe a você ajudar a sua esposa, auxiliar a sua esposa no sentido de informação, tá? Você vai guiar a sua esposa como líder, mas o líder não é só colocar comida em casa. O líder também é se preocupar com a vida espiritual da mulher, com a vida espiritual dos filhos, como que eles estão. Você tem que estar atento sobre isso. É igual o pastor na igreja. Por exemplo, o pastor tem que estar de olho. O que está acontecendo? Fulano não está vindo, fulano está frio, fulano está com umas conversas meio estranhas, sabe? Tem postado algumas coisas, está revelando um pouco do coração. Você tem que ter essa percepção espiritual na sua casa. E em amor, você tem que pastorear a sua família. Então preste muita atenção, meus irmãos, que esse texto, ele está falando conosco. Então, para terminar, meus irmãos, vejam que tudo isso aqui, as 3 perguntas: quem é Deus? Qual a nossa obrigação diante de Deus? E qual é a expectativa de Deus? Nós vemos tudo isso aqui se cumprindo em Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele é o único que de fato amou ao Senhor de forma plena, perfeita, como diz o versículo 5. De todo o coração, de toda a sua alma e de toda a sua força. Jesus Cristo, ele fez isso. Se você pesquisar a vida de Cristo Jesus, tudo o que ele fazia, ele pensava no Pai. Todas as decisões, ele colocava o Pai em primeiro lugar. As escolhas dos discípulos, dos apóstolos, as coisas que ele iria fazer antes de ir para a cruz, no Getsêmani, tudo ele colocava o Pai em primeiro lugar. E ele nos salvou para nós fazermos o mesmo. A gente tem que ter as mesmas atitudes de Cristo Jesus. Jesus guardava a palavra do Senhor no coração. E Jesus Cristo é aquele que faz com que a palavra do Senhor chegue também no nosso coração através da nova aliança. A nova aliança, que lá no Antigo Testamento diz: vou tirar o coração de pedra e vou dar um coração de carne. E no Novo Testamento, Jesus na ceia, ele fala sobre a nova aliança no meu sangue. É Jesus Cristo, por causa da obra dele, que muda o teu coração. Isso aqui não é um sermão legalista, que fala bem assim, faz isso, faz, porque você consegue. Não, você não consegue sozinho. Você não consegue. Você é capacitado por Cristo, é a graça transformadora. E ainda que você erre, e ainda que a gente erre, por causa da obra de Cristo, o Senhor nos perdoa e o Senhor nos leva para o céu. Então, em tudo, meu irmão, eu sei da minha responsabilidade, mas eu sei também daquilo que Cristo fez. Eu sei daquilo que Cristo fez. Lá em Efésios, aqui eu termino aqui. Efésios, ele nos dá ali não é uma sugestão, uma direção. Não é sugestão, uma direção. De como que nós podemos fazer isso. Efésios fala, sede cheios do Espírito Santo. E aí ele coloca vários gerúndios, e um deles, que é o último, ele vai colocar, sujeitando-vos uns aos outros. Como que eu posso me sujeitar? Ele vai explicar. O marido, a esposa, se submete ao marido. O marido ama a esposa. Os filhos honram os pais. Os pais não incitam os filhos à ira. Os empregados trabalham honrando os seus patrões. E os seus patrões, eles não pisam nos seus empregados. Mas para que tudo isso ocorra, para que ocorra todas essas coisas, seja no trabalho, seja na sua casa, você tem que ser cheio do Espírito Santo. O Espírito de Deus tem que estar na tua vida. A obra de Cristo tem que estar na tua vida, senão você não vai conseguir. Amém, meus irmãos? Quem é Deus para vocês? Qual a obrigação de vocês em relação a Deus? E qual a expectativa de Deus para a vida de vocês? Vamos sair daqui hoje com essa responsabilidade, com isso na mente. Eu vou ensinar os meus filhos. Porque eu estou vendo aqui, pela fé, os meus netos servindo ao Senhor. Estou vendo aqui, pela fé, uma geração que vão adorar o Senhor. Mas tudo pode começar com essa sementinha sua, colocando na vida do Ravi, colocando na vida do Levi, colocando na vida dessas lindas aqui. Começa assim, e Deus vai prosperando. Amém, meus irmãos?
Vamos orar. Querido Deus, ô Senhor, que responsabilidade, Pai, mas também que graça, porque sabemos que a nossa confiança está no Senhor. O Senhor Abram a